Bom, pessoal, estou aqui com o Guilherme, aqui da Fazenda Monte Cristo, e nesse vídeo aqui nós vamos mostrar para vocês aqui uma área de agrofloresta que ele está fazendo um experimento de mestrado aqui com plantio de café, utilizando vários princípios agroflorestais, mas fazendo um sistema bem interessante que ele fez a entrada aqui primeiro com gado nessa área para preparar a área, depois entrou com o café. É um sistema um pouco mais simplificado, produção de café orgânico, sombreado, agroflorestal. E eu acho que vai ser bem interessante, vocês vão gostar bastante, tá? Meu nome é Lucas Machado, sou agrônomo e agricultor. Aqui no Sítio das Mangueiras a gente trabalha no nosso Sítio das Mangueiras, né? Hoje eu estou na Fazenda Monte Cristo, mas no nosso sítio a gente trabalha com agrofloresta. E a gente aqui no nosso canal do YouTube, a gente vem compartilhando esse conhecimento para que mais pessoas possam aprender a técnica da produção agroflorestal e fazer a transição aí do seu sítio, da sua chácara, para esse modelo de produção que integra produção de alimento de maneira sustentável, com recuperação, regeneração do solo, recuperação da nossa biodiversidade, tá certo? Já aproveita para se inscrever no nosso canal, compartilhem com mais pessoas, curtam e vamos para o vídeo. Então, pessoal, estou aqui com o Guilherme, eu vou ficar aqui de cameraman hoje, tá? Não tem ninguém para filmar, eu vou fazer o papel de cameraman aqui e o Guilherme vai explicar para a gente aqui esse plantio de café que ele está fazendo. Eu acho que, Guilherme, acho que antes de falar do plantio em si, fala um pouquinho para a gente do contexto da fazenda aqui, o que é a Fazenda Monte Cristo e qual que é o objetivo de vocês aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. A Fazenda Monte Cristo, hoje ela se dedica de estudar, desenvolver e testar a viabilidade de sistemas agrícolas baseados em processos ecológicos, né? Por conta disso a gente usa, né, o famoso sistema agroflorestal, né, que pode ser, como vocês sabem, pode ser uma gama de desenhos diferentes, uma gama de possibilidades que a gente tem. Então a gente está aqui na região serrana do Rio, a gente já trabalhou muito com hortaliça, a gente tem sistemas de complexidades bem distintas, mais simples, mais complexos, sistema de banana, de palmito, de café, de frutíferas, de cítrico, né? Então, basicamente hoje a nossa proposta é essa, é testar sistemas viáveis, né, do ponto de vista econômico e a realidade social da nossa região, né, que é pequenas propriedades, né, grandes agricultores em pequenas propriedades. Então a gente tem aqui o gado, né, que é um elemento muito difundido aqui na nossa região, né, a cultura do gado de leite e da olericultura. E também o café. O café já foi uma coisa muito forte aqui na região. De uns anos para trás aí começou a dar uma enfraquecida, né? Teve aquela história toda do café, todo mundo desanimou um pouco, mas hoje em dia tem uma tendência, né? Tá voltando esse cultivo de café. Aqui no Monte Cristo a gente tem testado vários sistemas diferentes para o café, né? Dessa vez, né, esse sistema aqui está com um mês de plantio. E qual que foi a proposta aqui? Essa é uma proposta bem diferente, né, das outras que a gente desenvolveu aqui, porque aqui a gente está baseado em agricultura de processo, né? A gente não gastou aquela quantidade exorbitante de energia na forma de insumo, na forma de mão de obra. A gente trabalhou com processos ecológicos e o principal parceiro aqui nesse caso foi o gado, né? Essa área aqui, alguns anos atrás, coisa de 7, 8 anos atrás, era capim, era basicamente uma dominância de capim-elefante, capim-napier, né? Com a entrada e saída do gado, e eu acabei entendendo isso profundamente, até por uma forma bem casual, né? Por conta de gado do vizinho fugindo para cá na época da seca. E depois de um tempo eu comecei a entender o processo que estava acontecendo ali e comecei a aplicar isso com o próprio gado que a gente tem aqui, né? Então eu entendi esse papel do gado. O gado é um animal excelente, ele regenera ambiente, desde que a gente permita que ele faça isso, né? Então aqui o manejo foi feito para manejar o capim, catalisar o desenvolvimento dessas árvores. Tá. Uhum. Foi o que a gente conseguiu fazer nesses últimos 6 anos aí. Deixa eu dar acrescentar, na verdade, uma coisa interessante. Acho que duas informações que eu estava conversando com o Guilherme aqui, que eu achei bem interessante. Uma é que Trajano de Moraes é o município mais rural do estado do Rio, né? Então, o trabalho que o Guilherme está fazendo aqui na Fazenda Monte Cristo, né, com a família dele, é um trabalho também de criar experimentos, modelos de sistemas que são adaptados
adaptados para os produtores locais. Então isso é uma coisa bem interessante que ele percebeu ao longo dos anos, né, que ele acabou de falar, que às vezes a gente trabalhar com sistemas muito complexos, a gente sabe de todas as vantagens, mas às vezes isso não se replica para outras propriedades, para outros produtores, agricultores mais tradicionais. E aí uma coisa bem interessante que ele acabou de falar aqui da entrada do gado, porque eu tive aqui na fazenda, né, eu conheço aqui a fazenda desde quando o Guilherme voltou para cá, a gente estudou junto em Viçosa, ele veio para cá com a família dele, e era muito capim-elefante. Então eu lembro que toda a área que ia manejar, né, cara, era aquela briga, aquela luta com o capim-elefante, aquele capim gigantesco. Você vê que as áreas aqui são bem inclinadas, e aí essa sacada de entender o gado como uma ferramenta de manejo para abaixar o capim, eliminar o capim e acelerar a regeneração natural, que é o que ele vai mostrar aqui que ele fez nessa área, foi uma grande sacada, assim, da praticidade de usar o animal para iniciar o sistema, né? Justo. O animal, muitas das vezes, ele é condenado, né, como um agente de degradação ambiental e muita gente, muita energia sendo colocada contra o gado, contra a pecuária. Só que para mim isso é um grande tiro no pé, porque isso é a base econômica de uma grande parcela de produtores aí no Brasil inteiro, né? E aqui na minha região não é diferente. Então a proposta é como que a gente trabalha em parceria com o gado. Como que o gado ajuda a gente a regenerar a floresta. O gado, na origem dele, ele é de um ambiente de floresta. Tanto é que se você abandonar o pasto, né, Lucas, a gente vai ter que o pasto vira uma floresta, vira uma capoeira. Quem é pecuarista sabe que se ele não ficar limpando o mato, o capim dele acaba, chega uma hora que acaba. Então, assim, é usar o gado para isso, né? Aqui foi utilizado, nesse sentido, o manejo intermitente. Agora, vamos deixar claro, né? Não é que o gado vai fazer o trabalho todo por si só, ele precisa ser pastoreado, ele tem que pensar que, em geral, ele está dentro de uma cerca, né? O que na natureza não existe cerca. Então a gente tem que saber como manejar isso, tem uma ciência para a gente fazer esse manejo, que não é nada complexo, e aqui foi aplicado dessa forma, né? Junto com isso tudo, né, como eu precisei fazer um estudo para um projeto de mestrado, eu resolvi trazer essa discussão para cá, né? Então a ideia aqui é o quê? É justamente testar o desenvolvimento de cafeeiros num ambiente que foi regenerado pelo gado. Esse ambiente hoje ele tem várias espécies aqui que vocês estão vendo aqui no dossel. A maioria delas a gente aqui chama de feijão cru. Tem o bico de pato, tem tajuba, tem 5 folhas e uma coisinha ou outra mais aleatória. Mas o principal são essas espécies. A maioria delas caducifólias, então isso já me dá um ganho com relação ao manejo. E a proposta foi associar, né, dentro desse ambiente bosqueado, trabalhado pelo gado. Não foi eu que criei esse bosque, eu só entrei aqui agora, né, para fazer uma limpeza no chão, tirar uma regeneração ou outra e fazer uma capina aqui, um cultivo mínimo, né? Aqui a gente fez a capina na linha, fez o preparo dos berços, aqui foi manual, esses berços aqui foram manuais, para entrar com café adensado. Essa variedade de café é o Arara, que a gente está testando aqui. Então, só para dar um passo atrás aqui. Então, aqui nessa área, ela era capim-elefante, e aí você entrou com o gado várias vezes, entrava, deixava o gado dar aquela abafada, tirava o gado. Entrava de novo, deixava o gado comer aquela macega de capim, tirava o gado. Foi fazendo isso durante quantos anos, mais ou menos? Durante os 3, 4 anos, o capim já deu uma diminuída muito grande. E aí a regeneração natural, ao invés de roçar pasto, deixou a regeneração natural crescer e ela foi abafando o capim. E ela por si só eliminou o capim. Quando eu resolvi fazer esse plantio, a gente já quase não tinha gramínea aqui. Capim-elefante não tinha. Tem uma coisa de gramínea ou outra aí, mas o capim não. Aqui eu não vou ter briga com o capim. Esse sistema aqui, para vocês terem ideia, ele foi agora o primeiro manejo, foi anteontem. Eu fiz essa roçada na entrelinha. Só uma roçada na entrelinha. E uma limpezinha na linha. Foi o que precisou ser feito, tá? Mas aí como é que foi então a entrada do café aqui? Variedade de araras, plantou em nível, né? Plantado em nível, aqui são quantas linhas de café até lá em cima? São umas 15 linhas mais ou menos que eu tenho aqui nessa área. Mais ou menos 15 linhas. O espaçamento dele é de meio metro. A proposta de ter o café adensado, o café que a produtividade por área é maior, mas sabendo que eu vou ter que fazer podas, né? Eventualmente esqueletar o café. Aqui foi 3 metros entre linhas e 50 centímetros. Basicamente 3 metros, né? Quando a gente vai bater o nível, o terreno é irregular, nem sempre se respeita, mas eu tentei manter aí pelo menos 2,70 metros de uma linha para outra, objetivando 3 metros, né? Hora mais, hora menos. Então a gente testou aqui, aí a questão da experimentação, né? Que isso aqui é uma unidade experimental.
hoje. Ele está em observação. E o que a gente está testando aqui, Lucas? A gente está testando, neste ambiente, o desenvolvimento desses cafeeiros com alguns tratamentos, né? Basicamente, com e sem a presença de farinha de osso e cinza, né? Isso visando o fornecimento de potássio e fósforo, associado a 3 doses de bocashi, que é um adubo fermentado farelado. Nesse caso, esse bocashi ele foi preparado com palha de café local, bagaço de malte local também, torta de mamona e farelo de trigo, inoculando micro-organismos eficientes capturados aqui na fazenda. Então, foi feito esse adubo fermentado e foi testado 3 doses, né? 0, 50% da recomendação de adubação e 100% da recomendação de adubação. Essas 3 doses, como eu disse, associadas à presença ou ausência de farinha de osso e cinza. Aí a questão experimental, né? A gente tem parcelas de 6 plantas. Dessa estaquinha para cá uma parcela, então entrou um determinado tratamento. Dessa estaca para cá uma outra parcela, um outro determinado tratamento. Agora, aqui a gente já pode observar uma diferença bem visual no desenvolvimento dos cafeeiros aqui. A gente vê que essas folhas aqui, a brotação mais nova, ela está meio avermelhada, meio arroxeada. E aqui, ó, para cá já é a outra parcela, a gente não tem isso. Isso se repete em todas as plantas, né? Isso para mim, Lucas, foi uma coisa muito legal porque a gente está sempre experimentando, né? Mas como aqui a gente precisou usar o método científico tradicional, clássico, te dá uma visão diferente, né? Porque a gente tenta manter todas as variáveis, as outras variáveis controladas e variar só algumas coisas. E ao meu ver, o café, de forma geral, ele está desenvolvendo muito bem. Então, quantos meses de plantio aqui? Tem 1 mês de plantio. 1 mês de plantio, 30 dias. Estava contando agora, já foram 2, em alguns até 3 o terceiro par de folhas sendo aberto após o plantio, né? A gente está hoje em dezembro, né? Foi no início de novembro e agora tem 1 mês. A gente colocou uma irrigação de gotejo, não é objetivando ter um café irrigado, é objetivando ter uma irrigação de salvamento, um desenvolvimento melhor inicial dessas plantas. Até porque é um experimento científico, né? Então não pode ter uma terceira variável aí, né? Que seria uma seca prolongada e tudo. Principalmente por isso. Olha aqui. E aqui o experimento está sendo feito por qual universidade? Aqui é um mestrado que é uma parceria da Rural com a Embrapa Agrobiologia e a Pesagro, né? Então a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Embrapa Agrobiologia e a Pesagro. Mestrado em Agricultura Orgânica, um programa de mestrado em módulos, né? Isso é bem interessante. Mas continua sendo mestrado e a gente precisa desenvolver uma dissertação. E o meu caso vai ser justamente avaliar o desenvolvimento dessas mudas. E quais vão ser os parâmetros que vão ser avaliados e durante quanto tempo? Qual que é a ideia, assim? Pois é. Nesse momento, a gente vai avaliar durante o período do mestrado, né? Ou seja, a gente vai ter, na prática mesmo, no máximo 1 ano e meio para avaliar. E os parâmetros que a gente vai avaliar são os parâmetros de crescimento do café, número de entrenós, quer dizer, o comprimento dos entrenós, número de folhas, área foliar, são esses os parâmetros que a gente vai utilizar para a altura da planta, essas coisas que a gente vai analisar. Vai fazer análise foliar também? Vai fazer uma análise foliar também no final. E foi feita análise de solo, né, inicialmente, obviamente. E aí depois do mestrado você pretende ainda continuar com alguma avaliação? A ideia é continuar. Produtividade? Continuar acompanhando até a gente chegar lá na produtividade, né? Daqui a mais uns 3 anos para frente, né, a gente já vai ter embasamento aí para calcular a produtividade, o que isso interferiu de fato na produtividade. Uma coisa é interferir no tamanho da planta, outra coisa é na produtividade, na sanidade, aí são cenas do próximo capítulo, né? E outra coisa interessante que a gente está avaliando aqui é a abertura do dossel, né? A gente está usando a metodologia de fotografia hemisférica. Então, em cada parcela, no meio de cada parcela, está sendo gerada uma fotografia hemisférica. A gente tira com uma lente olho de peixe e ela capta todo o dossel, né? Ela tira uma fotografia circular. Seria isso, ela tira uma foto como se a gente estivesse vendo isso aqui, ó, que é depois joga isso num programa, né? E aí ele calcula a quantidade de energia que... quantidade de luz. A cobertura, a taxa de cobertura, né? do dossel. E isso vou tirar mensalmente, então todo mês eu vou ter um número diferente, né? Que são espécies caducifólias. A primeira eu já tirei e a gente tinha bem menos folha, né? A tendência agora é aumentar e depois diminuir de novo. Então, por mais que isso não é o objetivo do estudo, isso vai trazer um resultado interessante também. Até para lá na frente, eventualmente eu vou ter que raliar alguma planta. Aqui, Lucas, a ideia não é entrar com um sistema altamente dependente de manejo.
Eu quero aproveitar essas espécies caducifólias, essa variedade de café, né? Será que a demanda de luz dessa variedade de café vai casar com o momento que elas vão estar perdendo a folha? Sabe, essa parceria entre essas espécies aqui do dossel e essa variedade de café pode ser uma boa combinação ou não, poderia ser uma outra variedade, isso aí a gente vai descobrir mais para frente. E o importante, pessoal, que eu achei interessante aqui desse projeto de pesquisa, né? Primeiro, que é o que a gente precisa no ramo da pesquisa, né, Guilherme? Que são as universidades, a Embrapa, as instituições de pesquisa trabalhando em parceria com o produtor rural e não fazendo experimentos isolados da realidade do campo. Então aqui é um experimento que ele está testando variáveis, mas ao mesmo tempo testando um sistema em si, além de testar adubação, desenvolvimento, testando um sistema adaptado para os produtores do lugar, né? Isso. A viabilidade disso, viabilidade. né? A viabilidade real, né? Não assim só calcular e ver pelos números que mas assim, e o quanto de manejo que eu vou precisar, quantas vezes eu vou precisar vir aqui, isso vai ser viável, não vai? E aí uma outra coisa que eu acho importante aqui dessa pesquisa em si, de testar diferentes tipos de adubação, né, na produção do café agroflorestal, porque é uma maneira da gente começar a otimizar os nossos sistemas agroflorestais, né? Então, assim, até então a gente sabe que o café é uma planta que originalmente vem do subbosque, a gente sabe que ela é uma planta que gosta desse sistema semi-sombreado, isso já todo mundo já sabe disso, né? Vai dar uma bebida boa. O sistema agroflorestal traz vários benefícios para o solo, para diminuição de água, de adubação e tudo mais. Agora, quanto, né? Se eu vou fazer um café orgânico agroflorestal, qual a dosagem de adubação eu preciso colocar? Ou até qual dosagem eu tenho resultado positivo e a partir de tal dosagem eu não tenho mais? Isso, imagina o tanto que isso economizaria para um produtor saber exatamente a proporção de adubação que ele precisa para colocar na variedade X de café dentro de um sistema desse, né? Agora, uma coisa que a gente tem que bater em cima, né? Que eu sempre tenho olhado para isso, é justamente diminuir o meu trabalho, né? O trabalho do agricultor, o agricultor ele já é um herói, né? O cara que produz, que comercializa sua produção, ele já merece o prêmio Nobel, porque ele realmente é de se tirar o chapéu para esse cara. Então, eu quero sistemas que me ajudem, tá? Eu quero beleza, eu quero implantar um sistema ecológico, eu quero implantar um sistema eficiente e etc e tal, mas eu tenho as limitações de energia que eu posso aportar, e de recurso também, financeiro até, que eu quero aportar aqui. E a gente trabalhar com esses processos, Lucas, é o máximo para isso, né? Porque a gente teve um trabalho prévio aqui, a quantidade de capina que eu vou ter que fazer nessa área já é muito menor. A quantidade de poda, por eu estar trabalhando com espécies caducifólias, já vai ser menor. Então esse café hoje, ele chegou nesse ambiente aqui, as análises de solo mostraram, não estava um solo ruim quimicamente, sabe? Não estava ruim quimicamente. Vocês estão vendo aí, tem um nível de matéria orgânica. Na época de agosto, setembro, isso aqui fica recoberto de folha, né? Então a ciclagem na alta aqui dessas árvores aqui. Então teve todo um trabalho durante anos sendo feito aqui, e que hoje, quando eu estabeleço essas mudas de café, eu já estou lá na frente. Né? Eu não estou aqui começando, capinando a braquiária para introduzir o café. Ou seja, é muita covardia da nossa parte querer degradar, pegar um terreno que está 200, 100 anos degradado, sendo minerado, e agora de uma hora para outra a gente quer colocar um café, que é uma cultura exigente, é uma cultura da mata, é uma cultura florestal, né? Que precisa de um determinado nível de qualidade do solo, né? Então, se a gente quiser fazer isso, a gente vai pagar um preço por isso, caro, financeiro, energético, a gente vai, sabe, patinar muito mais. Então, aqui a gente tem o gado, a gente tem áreas na paisagem precisando ser regenerado, o gado pode ajudar e a gente pode fazer um uso econômico disso aqui, né? Aí a gente entra naquela questão do pagamento de serviços ambientais, né? Quais são os serviços ambientais que esse sistema proporciona para a sociedade, em termos de infiltração de água, em minimizar a erosão, sabe? Isso aqui é casa, isso aqui é um ecossistema inteiro de aves, de animais. A gente tem relatos aqui de armadilha fotográfica que foi colocado justamente nessa área. A gente ainda não tinha estabelecido café, mas uma fauna exuberante que visita essa área. Sendo uma área que não está nesse ponto, não tivesse sido conduzida a esse ponto, eu não teria esses serviços ecossistêmicos sendo prestados, né? Então isso é muito bom, é bom. Isso, além de tudo, ainda agrega valor na bebida, né? Desse café,
com certeza, porque vai ser um café menos estressado, um café que maturou mais devagar, ele vai chegar junto no preço lá no final, tá? Então, e outra coisa interessante que a gente estava conversando é que do manejo dessa área, para eu chegar nessa densidade, conseguir equalizar a densidade de sombra, eu precisei retirar algumas árvores e podar outras, né? Fazer podas, podar galho, etc. E esse material, ele foi colocado aqui, fazer um tratamento muito simples, né? Que eu sempre recomendo para os produtores. Um sistema simples que a gente faz aqui com sulfato de cobre e ácido bórico, e eu estou tratando a madeira desse feijão cru, e não é a primeira vez, eu sempre tratei, é uma excelente madeira, desde que seja tratado. Então isso aqui vai servir para justamente eu cercar as áreas, para eu cercar uma nascente, para eu usar na propriedade. É um excelente recurso, que já estava aqui no ambiente. Subproduto, né? Já do manejo agroflorestal. Exato. Né? Se fosse o café solteiro em monocultura, você não teria esse subproduto. Você teria que comprar para cercar. Além de todos os benefícios ecológicos para a área, né, que você acabou de mencionar. Lembrando que aqui, pessoal, o Guilherme está numa região de Mata Atlântica, que tem vários parques, né? Aqui na região, próximos aqui, é uma área que tem tido assim, um certo trabalho interessante de fomentar a recuperação, a regeneração. Então a propriedade dele, eu acho que inclusive está fazendo parte, né, tipo de um circuito aí da Mata Atlântica. Sim, esse lugar que a gente está, ele é um ponto importante para fazer um corredor ecológico dentro da Mata Atlântica. Que a gente tem a Serra do Desengano, Parque do Desengano, e tem toda, né, a Mata Atlântica que vai descendo até lá no sul, né, do Brasil, né, conectar a ideia é criar um grande corredor ecológico, né, e esse lugarzinho aqui ele é muito importante, porque a gente tem uma mata aqui, uma unidade de conservação aqui em cima, tem outras florestinhas aqui, mas aqui parece que é justamente o papel de fazer um corredor ecológico, né, que é mais um serviço ambiental prestado pelos sistemas agroflorestais. Eu estou bem empolgado, estou animado com o desenvolvimento das mudas, sinceramente. Né, na minha experiência, eu nunca vi umas mudas de café responderem tão bem assim a um ambiente. Claro, se a gente bota ela onde era braquiária, não tem como ela responder dessa forma, né? Você olha o tamanho dessas folhas, o vigor dessas plantas, e mais uma vez lembrando, né, com adubo, primeiro um adubo fermentado, produzido aqui na propriedade, e outros insumos que são insumos orgânicos, né, inclusive permitidos pela agricultura orgânica. Eu, inclusive, sou certificado orgânico, então eu estou sujeito à fiscalização, né, do mapa, da minha certificadora. Então, aquela conversa, né, de que adubo orgânico não funciona, isso também já está bem antigo, né? Bom, eu acho que é isso, né? Acho que agora é as cenas do próximo capítulo, a gente conseguir acompanhar, e eu tô combinando com o Guilherme de, talvez daqui a alguns meses, quando já tiver um certo resultado, as plantas mais desenvolvidas, a gente pode voltar a fazer um vídeo, ou talvez uma live, né? Alguma coisa, para vocês poderem ver o resultado desse experimento. Sim. Vai ser um prazer. Maravilha? E aí, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o contato do Instagram aqui da Fazenda Monte Cristo, para vocês poderem seguir e acompanhar o trabalho aqui da Monte Cristo, tá? E aí diariamente eles mostram não só o trabalho dessa área do experimento, mas trabalho de outras áreas agroflorestais aqui da fazenda. Sim. É um projeto que vale muito a pena acompanhar e seguir lá no Instagram. Beleza? Então vamos ficando por aqui e até a próxima.